Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à nossa reunião do Núcleo de Pastores. E nesse dia, a nossa oração é para que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nós estamos ainda com a nossa reunião online. Hoje já temos aqui a presença de alguns pastores que vieram presencialmente. Estamos ainda no modo reduzido, atendendo ao decreto do governador ainda, com poucas pessoas, com uma limitação aqui do nosso espaço. Mas você vai poder acompanhar aí através do Facebook. Manda o link já para os seus amigos, pastores, líderes. Será uma manhã muito especial. Nós vamos estar aqui orando pela nossa cidade, orando pelo nosso estado, orando pelo nosso Brasil. Temos algo muito importante também a passar a você, de um ato profético que iremos fazer nessa sexta-feira, ali em frente ao Palácio do Governo, um pedido do próprio governo. Nós vamos fazer um ato profético. Daqui a pouco nós vamos deixar você a par do que vai ser esse ato profético. Mas eu quero iniciar agradecendo a Deus pela sua vida. Eu quero orar contigo. Quero que você possa estar apresentando a sua vida diante de Deus. Os irmãos estão aqui, quero convidá-los a ficar em pé, por gentileza, para nós estarmos adorando a Ele. Hoje nós temos aqui o Cris Batiston, Ministério Filhos do Homem, que vai estar ministrando louvor, nos conduzindo a esse tempo de adoração. Pai, eu oro e peço graça, amor e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, nós colocamos tudo diante de Ti e pedimos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Deus, derrama da Tua unção, Senhor, sobre a vida de cada pastor, de cada líder, cada liderança da nossa cidade, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Teu bálsamo curador, restaurador venha sobre eles, sobre as igrejas, Pai. Deus, tudo colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Abençoa o nosso dia. Abençoa, Senhor, as nossas igrejas. Senhor, abençoa o nosso Brasil. Abençoa o nosso Paraná. Abençoa a nossa cidade de Curitiba, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia. Vamos adorar a Deus. Vamos celebrar Jesus, quem Ele é, o que Ele fez. Celebramos com palmas. Meu pecado apagou. Hoje tudo novo, e hoje tudo novo, novo se fez. Santidade é a minha adoração. A Tua cruz, Jesus, a Tua cruz, o Teu fardo. Meu pecado apagou. Hoje tudo novo, e hoje tudo novo se fez. Novo se fez. Para a igreja, santidade é a minha adoração. Declara isso de novo: santidade, santidade é a minha adoração. A última vez, juntos, santidade. Santidade é o quê? É a minha adoração ao Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. O Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A Tua cruz, o Teu fardo, meu pecado apagou. Hoje tudo novo, e hoje
santidade é a minha adoração ao Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador, Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, amado, amado Salvador. Só a tua voz declara: Cordeiro, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus. Quem ele é? O amado da minha alma. Como igreja declaramos: o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, amado Salvador. Celebra o teu Senhor. Juntos, o Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, o amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro. Que ele é pra você, igreja? Amado Salvador. Salvador, aleluia. Celebramos quem tu és, Jesus. Celebramos o que tem feito em nossas vidas. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Encontra em mim, ó Deus, encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, por tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, cumpre a voz nova em nossas vidas, Deus. Encontra em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença, com tua misericórdia, Deus de Israel. Oh, me enche, Deus, enche o templo com tua glória. Declaramos sobre esse lugar: restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Curitiba. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita,
Restaura a casa caída de Davi. Restaura a casa caída de Davi. Estendemos nossas mãos nesse momento, Pai, sobre o nosso país, sobre nossas famílias, sobre nossa casa, sobre nossas igrejas, e declaramos: Deus, restaura a casa caída de... Cumpre a tua promessa em Amós 9, Senhor. Restaura a casa caída de Davi. Restaura nesses dias o lugar de intimidade da igreja. Restaura o lugar de verdade da igreja, o lugar de adoração, o lugar de profundidade. Na tua presença, na tua palavra clamamos: restaura a casa caída de Davi. Declara igreja, declara pastor. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua diz: eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu. Declara diferente, irmão. Declara: hoje eu sou. Hoje eu sou o lugar onde o Senhor gosta de estar. Hoje eu sou tua casa favorita. Hoje sou o teu altar. Sou o teu altar. Hoje eu sou o teu altar. Onde o teu fogo vem queimar, onde sacrifício viemos oferecer. Nossos corpos, nosso louvor, um sacrifício vivo a ti. Adoração, Jesus. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, teu altar. A tua dor trouxe vida, oh, teu amor trouxe vida para nós. Talvez seja uma nova canção para você, mas ela já está dentro do seu coração. Faz dela a sua oração essa noite, essa manhã. Ao partir do pão, ao partir do pão, teu olhar mostrou um amor maior que a dor. O meu rei tão humilhado, o pão despedaçado, pra dar vida a um pecador. Doce graça, amarga é a dor. Dura cruz, eterno amor, eterno amor.
Jesus crucificado, o vinho derramado pra dar vida a esse pecador. Tão doce graça, amarga dor, dura cruz, eterno amor. Doce graça, amarga dor, dura cruz, eterno amor. Adorado na tua voz, igreja. Adorado, exaltado. A tua dor trouxe vida, o teu amor trouxe vida. Adorado, declare. O teu amor trouxe vida. Adorado, exaltado, exaltado. A tua dor trouxe vida, o teu amor. Levantamos nossas mãos, dizemos adorado é. Igreja nas nações declaramos exaltado. A tua dor trouxe vida, o teu amor. Declaramos com os anjos essa manhã. Leva para esse lugar essa manhã, Jesus.
lugar onde possamos ouvir Tua voz, Pai, com verdade, com integridade, completos na Tua presença. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade, pois só a Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, o Jesus me leva, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, Deus, cura meu coração, faz em mim Tua vontade, só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Deus, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva, Deus, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Esse lugar de quebrantamento, de adoração, é aos Teus pés. Jesus, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, eu vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar, a hora de Te encontrar. Jesus, eu vou olhar em Teus olhos, vou
jogar-me em teus braços. Declara tua confiança nele, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E eu quero te convidar nessa manhã a nos unirmos em oração pela nossa nação, declarando a palavra do Senhor sobre ela, palavra de vida, palavra de segurança, palavra de paz. Vamos orar juntos pelo Brasil, vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar pela igreja, vamos orar pelos pastores da nossa nação. Em nome de Jesus, se una junto comigo. Querido Pai Celestial, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de acesso livre pelo sangue do Cordeiro. Bendizemos o nome do Senhor Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de reconhecer que só o Senhor é Deus e não há ninguém como o Senhor, que nos tem amado, que nos tem chamado pelo nome, escolhido para viver esses dias e estar de pé nesses dias, proclamando o nome daquele a quem pertence a honra, a glória, o louvor, ao Senhor Jesus. Bendizemos o nome do Senhor Jesus sobre a nação brasileira, exaltamos aquele que vive, aquele que reina absoluto nos céus e na terra, ao nome que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Exaltado, engrandecido, elevado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Bendito seja o Senhor pela obra de salvação, pelo derramar do seu sangue, pela sua ressurreição que nos trouxe o teu poder. Bendito seja o Senhor pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, Pai Celeste, que o Senhor derramou sobre toda a nação brasileira o teu Espírito. Obrigado, Senhor, que essa terra lhe pertence, essa terra é do Senhor, porque ela foi comprada no sangue do Cordeiro. Nós declaramos e reconhecemos que cada brasileiro é comprado no sangue do Cordeiro. Cada um tem o seu perdão em Cristo Jesus. Nós te exaltamos, ó Deus, e celebramos o seu perdão, o sangue de Jesus que nos limpa e nos purifica e nos dá liberdade de chegar ao Senhor. Nós te exaltamos como Senhor sobre as nossas autoridades. O Senhor é aquele a quem pertence toda a autoridade. Exaltamos o nome de Jesus, que tem toda a autoridade sobre o poder executivo, sobre o poder legislativo, sobre o poder judiciário. Jesus é o Senhor das nossas autoridades, Jesus é o Senhor da nossa nação. Nós te exaltamos, Senhor, sobre a sua igreja, que o Senhor plantou no Brasil, uma igreja forte e vigorosa, uma igreja santificada ao Senhor, uma igreja que te ama e que te serve de todo o coração. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus sobre a igreja na nação brasileira. Muito obrigado, Pai Celeste, que o Senhor tem escolhido os seus pastores, que o Senhor tem separado famílias pastorais, famílias sacerdotais. Obrigado que o Senhor é Senhor do nosso chamado. O Senhor é aquele que nos tem separado para uma hora como esta e nos tem estabelecido nessa nação. Bendito e exaltado seja o Senhor por cada homem de Deus, por cada mulher de Deus nessa nação. Engrandecido seja o Senhor, e nós declaramos que toda obra maligna contra a nossa nação, que venha do norte, que venha do sul, do leste e do oeste, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos frustrado todo o plano de matar, roubar e destruir a nossa nação. Em nome de Jesus nós declaramos a falência de toda obra maligna que quer gerar guerra, confusão, atrapalho. Em nome de Jesus nós levantamos contra todo principado e potestade e declaramos: fuja da nossa nação. Declaramos cortado e anulado toda ligadura. Declaramos céus de bronze para toda invocação maligna sobre a nossa nação, e abençoamos o Brasil. O Brasil é uma terra onde os homens e as mulheres de Deus dessa nação trabalham como num braseiro.
O Brasil é um braseiro de fogo, um fogo santo ao Senhor. Nós declaramos a nação brasileira consagrada ao Senhor. Declaramos paz sobre a nossa nação. Declaramos segurança sobre a nossa nação. Declaramos o vento do Espírito sobre essa nação, derrubando e destruindo todo intento maligno. Declaramos paz ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Declaramos paz sobre todo o governo. Nós declaramos paz sobre o executivo, paz sobre o legislativo, paz sobre o judiciário. Declaramos o temor do Senhor sobre os nossos governantes, que sejam tomados com um manto de temor ao Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, sopra na nossa estrutura governamental, que o justo prevaleça e o injusto caia, que a justiça se manifeste em poder e autoridade, trazendo paz e segurança no judiciário, no legislativo, no executivo. Sim, ó Deus, nós declaramos paz na ordem federal, paz na ordem estadual, paz na ordem municipal. Obrigado, Pai, pela sua igreja. E declaramos a bênção do Senhor sobre essa igreja. Uma igreja forte e vibrante. Uma igreja que cresce de uma forma extraordinária. Nesses dias declaramos a unidade no Espírito. Declaramos a ousadia e intrepidez na boca dos teus filhos a proclamar a palavra do Senhor. De uma forma extraordinária, alegria de proclamar a palavra do Senhor. Venha, revista cada um dos teus filhos e filhas dessa nação. Que a igreja cresça, ela floresça, ela avance de uma forma extraordinária, jamais visto em qualquer lugar de uma nação. Nós declaramos uma igreja crescente, uma igreja influente, uma igreja santa, uma igreja consagrada ao Senhor. E assim nós abençoamos os teus filhos, chamados pelo Senhor, os pastores. Declaramos um novo revestimento de poder sobre cada pastor, sobre cada pastora, sobre cada liderança nessa nação. Declaramos sobre os pastores a ousadia da palavra do Senhor em suas bocas, a graça de proclamar a palavra, a revelação do Senhor, o mover livre do Espírito Santo, as manifestações vindo como um rio sobre a sua igreja, sobre os seus pastores, manifestando a autoridade, a liberdade, a alegria do príncipe da paz. Sim, Pai, bendito e exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, o nosso príncipe da paz. Sim, que entre o Rei da Glória e que se manifeste de uma forma extraordinária em nosso meio. Que todo olho o veja, todo joelho se dobre, e a uma declaramos: Jesus é o Senhor sobre as nossas vidas. Jesus é o Senhor sobre a cidade de Curitiba. Jesus é o Senhor sobre o estado do Paraná. Jesus é o Senhor sobre todos os estados do Brasil. Jesus é o Senhor sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra. Ele é digno de toda adoração. Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, amados irmãos, queridos, vocês que estão aqui, que estão em casa, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estamos vivendo dias em que o Senhor tem derramado graça sobre nós. Algumas pessoas perguntam: pastor, nesse tempo de crise, qual que é o segredo para avançarmos, para continuarmos marchando? O segredo é a honra. Quando nós descobrimos e praticamos o princípio da honra, nós somos supridos, sustentados, abençoados e nós avançamos. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 fala o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e então se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Amados, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, quando nós contribuímos na obra, no reino, nós não estamos fazendo isso porque há uma necessidade, temos que pagar aquela despesa, aquela conta, isso, aquilo. Não. Quando nós ofertamos, dizimamos ou contribuímos, estamos honrando ao Senhor. E quem entende e pratica esse princípio, ele vê a provisão de Deus, ele vê o suprir do Senhor, ele vê a graça do Senhor se manifestando. E por isso o autor de Provérbios declara:
honra ao Senhor. Esse é o momento que você, talvez, começando o mês, você que está em casa, você que está nos assistindo pelo Facebook, você que está aqui presente, sabe, é um momento de pararmos e dizer: Senhor, eu quero honrar ao Senhor. Eu quero te honrar com as minhas primícias, com a primeira parte de todos os meus ganhos. Eu quero fazer isso para honrar ao Senhor. Não é porque aquele está precisando, ou enfim, é porque nós entendemos que quando honramos ao Senhor, o Senhor faz com que realmente nossos celeiros transbordem, os nossos lagares estejam cheios. Ele faz com que realmente a graça dele se manifeste. Eu tenho dito na igreja que a nossa renda não vem da terra, mas vem do céu. O Senhor usa os meios para que através, sabe, de fontes terrenas nos chegue até nós a provisão. Mas a nossa renda vem do Senhor. E sabe como que vem? Quando você honra ao Senhor. Então nesse momento eu quero desafiar você a honrar o Senhor com sua oferta. Você que está em casa, você pode fazer através das contas que estão aí descritas no vídeo. Você que está aqui pode ter as máquinas de cartão ali atrás. Mas eu quero orar pela sua vida financeira, quero orar pela sua igreja, quero orar por você, para que você possa ver realmente, sabe, os seus celeiros transbordando, ver os seus lagares cheios, ver a provisão do Senhor. Eterno e bom Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de princípios, Senhor. E o Senhor nos ensina, Senhor amado, o princípio da honra. E esse texto, Senhor amado, ele é muito claro: honra ao Senhor. Queremos honrar ao Senhor nesse momento, ó Pai, ofertando, dizimando, contribuindo, trazendo ao Teu altar um pouco do muito que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu abençoo a vida financeira de cada um, abençoo o trabalho de cada um. A Deus, aquela bênção que a Deus está descrita lá em Deuteronômio 28, Senhor. Tudo que você colocar na mão vai prosperar, porque o Senhor é contigo. Abençoa, Senhor amado, o trabalho de cada um. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Senhor. Nós Te louvamos. Recebe nossa oferta como aroma suave em nome de Jesus. Amém? Você pode trazer aqui o gasofilácio, suas ofertas, ou vai se dirigir até as máquinas de cartão lá atrás. Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Ele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe aquilo que eu sou, tudo que sou ele sabe, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. E eu não quero mais sair desse universo de amor. Vamos declarar a Ele em todo som, a Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem em glória. A última vez juntos, vamos declarar como igreja: Ele em todo som, a Ele em todo som de todos nós, a Ele em todo tom e toda voz, cantem em glória, cantem em glória, todos os povos, cantem em glória, cantem em glória. Aleluia, glória a Jesus. Bom dia, irmãos. Uma alegria poder estar com todos vocês. Eu quero agradecer a Deus. Você pode sentar, por gentileza, vocês que estão aqui presencialmente. Nós estamos na nossa reunião do Núcleo de Pastores. Estamos voltando, presencialmente hoje aqui com os pastores, mas principalmente com você que está aí online,
curtindo a nossa programação, assistindo essa reunião. Eu tenho certeza que você foi abençoado pelo louvor e vai ser abençoado pela palavra do pastor Álvaro Reia, que vai ministrar aqui a nós. Mas só antes de passar a palavra, eu queria dar 2 recados bem importantes. O primeiro deles é um agradecimento. A convite do governo do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e também está aqui hoje o representante do governo, né, o Fernando Guedes e o Daniel, que é chefe de gabinete do governador. Eu queria até que o Daniel pudesse ficar em pé aí, o pessoal talvez nem todos o conheçam, né? Daniel é chefe de gabinete do governador, ele nos convidou, né, juntamente com o governo do estado ali, para nós fazermos a distribuições daqueles cartões Comida Boa. Fizemos isso em 2 etapas, fizemos a primeira etapa e fizemos uma segunda etapa agora, a semana passada. E eu quero aqui, em nome do núcleo de pastores, dos pastores da cidade, agradecer a todos os pastores, líderes, voluntários, a todos vocês que participaram desse projeto e foram, né, fundamentais para que esse cartão chegasse na mão das pessoas. Então está aí na sua tela, né, gratidão, essa é a nossa palavra, né? O texto que nós usamos, né, aqui todo tempo para falar com os pastores foi o texto de Marcos 10:45, aonde a palavra de Deus, ali o Senhor Jesus fala, declara que o Filho do Homem, né, ele não veio para ser servido, e sim para servir. E é isso que nós, como igreja da cidade, estamos para servir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Então, mais uma vez, obrigado a todos, igrejas, todos os colaboradores, todos ali os voluntários que participaram, né, dessas 2 entregas. E fica preparado aí, porque nós teremos mais entregas ainda nos próximos meses e nós vamos contar com a ajuda de vocês. Obrigado, Daniel, obrigado por todo o apoio que temos recebido ali no Palácio do Governo, né, através da sua pessoa. Daniel também é pastor, metodista e um irmão nosso. Fernando Guedes sempre também nos ajudando em tudo que precisamos ali no governo do estado. E, queridos, o segundo convite que eu quero fazer a você é algo que agora não é só para o núcleo de pastores, não é de um núcleo, mas sim do corpo de Cristo. Nós tivemos agora pela manhã uma reunião, a diretoria do núcleo de pastores, Bispo Cirino Ferro representando o Comep, o Jader representando a Unigrejas, aqui o pastor Arnold, junto com o Márcio, representando o Compasso, Conselho aqui de Pastores de São José dos Pinhais, o Joe, né, representando ali a Juventude, a SDA, e temos também muitos outros representantes aqui, e agora o convite, ele é para você. Nessa sexta-feira agora, nós queremos fazer algo como cidade aqui, nós queremos fazer algo profético, clamor pela paz, e será sexta-feira, a partir das 18 horas, em frente ao Palácio Iguaçu, ali em frente ao Palácio do Governo, nós queremos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estar ali orando, intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. É um momento, como igreja do Senhor, de estarmos ali fincando estacas, né, naquele lugar, abençoando a nossa cidade. Então, deixa eu dizer algo a você muito importante. Você recentemente viu o que aconteceu segunda-feira na nossa cidade aqui. Aquilo é algo principado, é potestade, né, que está tentando afrontar aqui a igreja, os nossos valores, o próprio governo. Então nós precisamos, como igreja do Senhor, se levantar neste momento. E nós vamos estar ali fazendo um ato profético. Como vai ser esse ato profético? Nós vamos nos reunir ao redor da bandeira. A bandeira que foi queimada segunda-feira, ontem ela já foi restabelecida no local dela. Nós vamos estar ali orando, nós vamos estar ali derramando óleo sobre aquele lugar, nós estaremos ali profetizando sobre a nossa nação. E também você pode, né, ir com o seu veículo. Se você quiser ficar dentro do seu carro, você pode ficar ali nas imediações de carro. A gente ainda vai fazer a programação e passar para todos vocês se prepararem, mas eu já quero que você coloque na sua agenda, sexta-feira, dia 6 agora, a partir das 18 horas, fica ligado, porque vai ser algo muito importante para a cidade, né? Convide já a sua igreja, né? Nós estamos aí vendo vários movimentos de motociclistas para estarem com a gente, né? Dos ciclistas também, todos os movimentos em prol da paz, que querem clamar pelo Brasil, clamar pelo nosso estado e clamar pela nossa cidade. Você está convidado a estar ali conosco a partir das 18 horas. Então,
fica aí já na sua agenda, fica aí o convite aos pastores que estão aqui, já repassar isso às suas igrejas, né? Aos pastores amigos. Nós vamos aí estar preparando a parte da comunicação para enviar via WhatsApp e as redes sociais nossas, mas fica aí já o convite para você participar conosco desse ato. Eu tenho certeza que nós vamos viver algo tremendo daqui para frente. Amém, irmãos? Quero convidar o pastor Luiz, da Comunidade Cristã de Curitiba, e o pastor Álvaro Rea, da Venezuela, que vai ser o nosso preletor essa manhã aqui. Pastor Álvaro, ele é um amigo, pastor, irmão, ele já esteve conosco aqui, ministrando algumas vezes, na Alcance, na Vida Plena também, ele já esteve na Comunidade Cristã também, ministrando, e abençoou demais as nossas vidas. Ele está aqui pelo Brasil, não conseguiu retornar à Venezuela ainda, né, e nós aproveitamos a passagem dele por aqui para nos abençoar. Pastor, seja muito bem-vindo, estamos orando pela Venezuela, estamos orando, e algo que nós queremos fazer, queridos, aqui, o pastor Álvaro Rei, ele pode até dar um toque do que está acontecendo na Venezuela. Nós não queremos e não vamos aceitar, em nome de Jesus, que o nosso país, o Brasil, vire uma Venezuela. E para isso, como igreja do Senhor, nós temos que nos levantar em oração e intercessão. Amém? Pastor Jarmut, aqui, nós estávamos ali na oração e ele falou assim, o reino é tomado à força. Então, assim, ninguém vai brigar, ninguém vai quebrar nada, ninguém vai precisar fazer o que foi feito na semana passada. A nossa guerra é na oração, é contra principado, é contra potestade, não é contra pessoas, é contra ideias. Então, nós vamos estar ali nessa sexta-feira nesse ato, e o pastor Álvaro sabe muito bem o que aconteceu no seu país, porque a igreja não se posicionou, e hoje, infelizmente, aqui os nossos irmãos da Venezuela estão sofrendo muito. Pastor, seja muito bem-vindo, Deus abençoe você, Obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua família, seja bem-vindo ao Núcleo de Pastores, Deus abençoe. Pastor Luiz, obrigado pelo carinho de sempre. Pastor Luiz vai ser tradutor. Muchas gracias por recibirme hoy. Bom, muito obrigado por me receber aqui hoje. Yo quiero hablarles acerca de la iglesia. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da igreja. Y muchas de las cosas que voy a decir, ustedes las conocen. E muitas das coisas que eu vou dizer para vocês já conhecem. Es difícil hablar a los pastores, Não é fácil falar para pastores, porque hay un conocimiento en ustedes de la palabra de Dios, porque tem um conhecimento em vocês da palavra de Deus, de la responsabilidad que tienen. a responsabilidade que vocês têm. Así que posiblemente mi tiempo aquí con ustedes es más como un recordatorio. Então o meu tempo aqui com vocês hoje é mais para lembrar vocês, é um recordatório. Yo quiero recordarles que la iglesia fue concebida como un movimiento. Eu quero lembrar para vocês que a igreja foi concebida como um movimento Que venía para transformar todo en la sociedad, movimento que veio para transformar tudo na sociedade. transformar la familia y el gobierno, A família e o governo, el manejo económico y las artes, como cuidar da economia e também as artes, la educación y los valores. a educação e os valores. Y la iglesia gira alrededor de un nombre, E a igreja gira ao redor de um nome, Jesucristo. Jesus Cristo. Ahora, no es solo de lo que Él dijo, Mas não é apenas daquilo que ele disse, sino de lo que Él hizo. mas também daquilo que ele fez. Él prometió que moriría y se levantaría de la muerte. Ele prometeu que morreria e se levantaria da morte. Y cumplió lo que prometió. E ele cumpriu o que prometeu. Si un hombre puede prometer eso, Se um homem pode prometer isso, yo voy a creer todo lo que Él diga. eu vou crer em tudo do que ele diz. Por eso creemos en Jesucristo, Por isso nós cremos em Jesus Cristo, en su palabra, na sua palavra, en su obra. na sua obra. Ahora, Jesús sufrió oposición Agora Jesus, ele sofreu oposição. y fuera la clase religiosa judía E foi justo a classe religiosa judia quien lo entregó al gobierno de Roma para ser que o crucificado. entregou ao governo de Roma para ser crucificado. Y nosotros sabemos que en Israel hubo muchos movimientos E a gente sabe que em Israel houveram muitos movimentos. que fueron aplacados por la muerte de sus fundadores. E esses movimentos se acabaram por causa da morte dos seus fundadores. Sin embargo, a pesar de que la muerte de Jesús produjo decepción en sus seguidores, Agora, no entanto, apesar que a morte de Jesus produziu decepção nos seguidores dele,
no significó el fin de lo que él había comenzado, Mas aquilo não significou o fim do que ele tinha começado. sino el avivamiento Mas isso produziu um avivamento, debido a la resurrección. justamente por causa da sua ressurreição. Y pues los seguidores de Jesús se levantaron con un nuevo poder, Então os seguidores de Jesus se levantaram com um novo poder, el poder del Espíritu Santo. o poder do Espírito Santo. Pero inmediatamente comenzaron a vivir también la persecución y la oposición. Mas imediatamente eles começaram a viver também a perseguição. Y hay un momento bien importante en este comienzo de la oposición. Existe um momento bem importante nesse começo de oposição e perseguição. Pedro y Juan van al templo en la hora de la oración. Pedro e João vão ao templo na hora da oração. Y allí hay un hombre que es cojo de nacimiento. E tem ali um homem que é aleijado desde o seu nascimento. Y está, si tú hubieses ido al templo durante esos días y durante años, habías visto a ese hombre allí. E se você fosse uma pessoa que tivesse ido ao templo durante aqueles dias, ou mesmo durante anos, você teria visto aquele aleijado ali. Él extendía su mano para pedir alguna moneda. Ele sempre estava ali com a mão estendida pedindo alguma moeda. Así que Pedro y Juan lo miraron y Pedro le dice, no tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tengo te doy. Então Pedro e João olharam para ele e falaram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Então levanta-te no nome de Y Jesus. este hombre no solo se levantó, Mas aquele homem não somente se levantou, sino que comenzó a saltar de e alegría. ele começou a saltar de alegria. Y este hecho que fue notable hizo que la gente se acumulara alrededor. E aquele fato foi um fato tão exuberante que as pessoas se acumularam ao redor. Y fue un momento que Pedro aprovechó para comunicar el mensaje del E Evangelio. foi o momento que Pedro então aproveitou para comunicar a mensagem do Evangelho. Era un mensaje sencillo. Era uma mensagem muito sensível. Dios envió a su Hijo, Deus enviou seu Filho, quien vivió una vida santa, e que viveu uma vida santa. quien hizo obras maravillosas entre nosotros, Ele fez obras maravilhosas entre nós. quien nos trajo el mensaje de parte de Dios. Ele trouxe a mensagem de Deus. Pero ustedes lo entregaron Mas foram vocês que o entregaram. y murió, Ele morreu, pero Él resucitó. mas ele ressuscitou. ¿Se arrepienten de eso? Vocês se arrependem disso? Abren su corazón para recibir a Jesucristo Vocês como abrem seu Señor. coração para receber a Jesus como Senhor? Y recordamos lo que ocurrió, ¿no es cierto? E a gente lembra aquilo que aconteceu, não é verdade? Una conversión de miles. E aconteceu uma conversão de milhares. Pero los perseguidores llegaron a ese lugar Mas então os perseguidores chegaram àquele lugar. y detuvieron todo. E então eles prenderam tudo. Así que se llevaron a Pedro y a Juan Então eles impediram aquela reunião e levaram presos a Pedro e João. para hacerles un juicio religioso. Então era para fazer um julgamento religioso. Y eso ocurrió a la mañana siguiente. Isso aconteceu na manhã seguinte. Ahí está el hombre que fue sano. Então estava ali o homem que foi curado. Y hicieron una pregunta completamente absurda. E eles fizeram uma pergunta totalmente absurda para aquele homem. ¿En nombre de quién han hecho ustedes estas cosas? Então perguntaram: em nome de quem vocês fizeram essas coisas? Ellos no podían negar que un milagro había acontecido. Eles não tinham como negar que aquele milagre tinha acontecido. Y luego les prohibieron hablar de ese nombre. E então eles proibiram que eles falassem daquele nome. Y después de amenazarlos de muchas E maneras, depois de ameaçá-los de várias maneiras, entonces los dejaron ir. então permitiram que eles se foram. Aquí está mi punto hoy. Aqui está o meu ponto hoje. Cuando los apóstoles se reunieron con el resto de la iglesia, Quando os apóstolos se reuniram com o restante da igreja, hicieron algunas declaraciones recordando lo que Dios ya había dicho. eles fizeram algumas declarações lembrando do que Deus já havia dito. Y recordaron que pues iban a sufrir persecución, Então eles lembraram: ó, vamos sofrer perseguição, que iban a tener oposición, vamos ter oposição, pero que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. então que era necessário obedecer a Deus antes que os homens. La oración que ellos hicieron me llama mucho la E atención, a oração que eles fizeram me chama muito a atenção, porque es diferente a la oración que yo muchas veces he hecho. porque é diferente da oração que eu muitas vezes tenho feito.
frente a las amenazas y el peligro, diante da ameaça e do perigo. muchas veces yo oro, Señor, guárdame, protégeme y cúbreme. Muitas vezes eu oro, Senhor, guarda-me, protege-me, me cobre. Guarda a mi familia, protégela y cubre a mi familia. Guarda a minha también. família, protege e cobre a minha família também. Guarda a la gente de la iglesia, protégela, cúbrela, escóndela. Guarda as pessoas da igreja, cobre elas, esconde-as. Pero ellos oraron de una forma diferente. Mas eles oraram de uma maneira diferente. Y eso aparece en Hechos en el capítulo 4, versículo 29 en adelante. E isso vai aparecer lá em Atos, no capítulo 4, do versículo 29 adiante. Ellos lo que dijeron fue, ahora Señor, escucha sus amenazas E o que eles disseram, Senhor, agora escuta as ameaças deles. y danos a nosotros, tu siervo, mucha valentía E dá a nós, os seus servos, muita coragem para predicar tu palabra. para pregar a tua palavra. No oraron que Dios los guardara, Eles não oraram que Deus os guardasse. no oraron que Dios los escondiera E tampouco que Deus os escondesse eles. o que los hiciera invisibles ante sus Ou enemigos. que fizessem deles invisíveis diante dos seus inimigos. Oraron que Dios les diera mucha valentía. Oraram para que Deus desse a eles muita coragem. Yo quiero preguntarte esto. Eu quero perguntar isso a você. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por valentía? Quando foi a última vez que você orou por coragem? Sabes, yo conozco muchos creyentes que nunca han orado por valentía. Eu conheço muitos crentes que nunca oraram por coragem, por valentia. En el 2017 fue un año sangriento en mi nación. No ano de 2017 foi um ano sangrento na minha nação. Fue el año donde se recrudecieron las protestas. Foi quando os protestos se tornaram intensos. Y muchos jóvenes murieron en las calles. E muitos jovens morreram nas ruas. Lo que hoy nosotros vivimos es producto de lo que ocurrió en el 2007. E o que nós estamos vivendo hoje é produto do que aconteceu em 2017. Es decir, el hecho de que un gobierno tiránico haya sido rodeado por los países de Occidente Então, o fato de um governo tirano ter sido rodeado por governo do Oriente, de Occidente. rodeado pelo governo do Ocidente. El hecho de que naciones como los Estados Unidos, Colombia y Brasil se hayan levantado firmes para señalar una dictadura E o fato de que nações como Estados Unidos, Colômbia e Brasil tenham se levantado para apontar a Venezuela como uma ditadura. fue producto de lo que ocurrió en el 2017. Foi produto daquilo que aconteceu em 2017. Y pues veíamos morir jóvenes todos los días. Nós víamos morrer jovens todos os dias. Un gobierno tiránico, cuando sales a protestar, va a callar tu voz. Um governo tirano, quando você sai para protestar, eles vão calar a tua voz. Y cada muerte será como un anuncio. E cada morte é como se fosse um anúncio. Y el anuncio es, detente, si no vas a sufrir igual. Então o anúncio é para, senão você vai sofrer a mesma coisa. Y pues, en mi ciudad me pidieron que formara parte de un comité de justicia y paz. Então na minha cidade me convidaram para que eu formasse parte de um comitê de justiça e de paz. Y ocurrió una noche, estando yo en mi apartamento con mi familia, E aconteceu uma noite, eu estava na minha casa com a minha família, no meu apartamento, que a unos 5 kilómetros de donde vivo, en un conjunto de edificios, e mais ou menos 5 quilômetros da onde eu vivo, tem ali um conjunto de apartamentos. la gente de ese lugar salió a protestar. As pessoas daquele conjunto de apartamentos saiu para protestar. Y la Guardia Nacional vino para reprimirlos. E a Guarda Nacional veio para reprimi-los. Los rodeó y los jóvenes que estaban en las protestas fueron hacia los edificios. Então eles rodearam aqueles apartamentos e os jovens foram em direção aos edifícios. Y subieron ellos unos 10 pisos y se refugiaron en la azotea. E eles subiram como uns 10 andares e se refugiaram lá no terraço. Y entonces la Guardia Nacional tumbó los portones del edificio y llenó cada uno de los pisos. E então a Guarda Nacional derrubou todos os portões daqueles conjuntos de edifício e subiu em cada um daqueles blocos de apartamentos. Quebraban las ventanas de los apartamentos y disparaban bombas lacrimógenas dentro de los Eles mismos quebravam as apartamentos. janelas dos apartamentos e jogavam bombas lacrimogênicas dentro dos apartamentos.
Y pues estos jóvenes amenazaron con lanzarse de esa azotea si la Guardia Nacional venía para apresarlos. E a tensão era tanta que os jovens ameaçavam de pular, se suicidar desde lá de cima do terraço, se a Guarda Nacional avançasse. Así que a eso de las 8 de la noche comenzamos a recibir mensajes de voz. Então, mais ou menos às 8 da noite, eu comecei a receber mensagens de voz. Yo recuerdo un hombre que decía, tengo mis dos padres ancianos de más de 70 años. E eu lembro de um homem que dizia, olha, eu tenho meus dois pais são anciãos já, eles têm mais de 70 anos. Y han lanzado una bomba lacrimógena en mi sala, ellos están asfixiándose. E eles jogaram uma bomba lacrimogênica aqui dentro da minha sala, meus pais estão se asfixiando. Y decía, por favor, ayúdennos, alguien que pueda ayudarnos. E eles diziam, por favor, nos ajudem, alguém que possa nos ajudar. Y hubo un mensaje que tocó mi corazón, era de una mujer. E uma mensagem que tocou meu coração era de uma mulher. Era de una hermana de nuestras É iglesias. uma das irmãs das nossas igrejas. Y ella decía, tengo dos niños, uno de 5 y de 7 años. Y ela- Estamos metidos en el último cuarto del E ela apartamento. dizia, olha, eu tenho dois filhos, um de 5 e outro de 8 anos, nós estamos trancados aqui no último quarto do nosso apartamento. Por favor, ayúdennos. Por favor, nos ajude. Ella lloraba de terror. Ela chorava de terror. Así que yo escribí en el grupo de WhatsApp de este equipo de Justicia y Paz. E eu então escrevi ali no grupo de WhatsApp desse grupo de Justiça e Paz. Y le dije, tenemos que hacer algo. Eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa. Y un representante de derechos humanos me dijo, pastor, si usted está dispuesto a ir, yo lo busco en su apartamento. Então, um dos representantes dos direitos humanos me disse, pastor, se o senhor está disposto a ir até lá, eu busco o senhor no seu apartamento. Ahora, quiero que piensen en esto. Agora eu queria que vocês pensassem nisso. Si hubiese sido, si tú hubieses estado en esa Se situación, fosse você que estivesse estado nessa situação, ¿qué decides? o que você decide? Significaba ir a un lugar desconocido. Significava ir a um lugar totalmente desconhecido. Ya el alcalde había tratado de intervenir. O prefeito já tinha ido ali, tinha tentado intervir naquela situação. Y la Guardia Nacional lo había corrido del lugar. E a Guarda Nacional expulsou o prefeito dali. En ese momento, ¿saben cuál fue mi oración? E nesse momento, sabe qual foi a minha oração? Fue la misma que estos discípulos. Foi a mesma que fizeram esses discípulos. Dame valentía. Me dê coragem, Dame valentía. me dê valentia Para predicar tu palabra. para pregar a sua palavra. Predicamos la palabra del Señor, no solo con nuestra voz. Nós não pregamos a palavra do Senhor só com a nossa voz. Predicamos la palabra del Señor con nuestra vida. Nós pregamos com a nossa vida. Alguien una vez dijo, Alguém disse uma vez, predica siempre. prega sempre. Cuando sea necesario, E quando necessário, habla. fale, use palavra. Predica siempre. Prega sempre, Pero cuando sea necesario, mas quando seja necessário, use palabra. use palavras. Así que recuerdo, coloqué mis pantalones, mi camisa, Então eu lembro, eu vesti a minha calça, coloquei a minha camisa, busqué un bolso, eu peguei uma bolsa lá, uma carteira, algo pequeño, metí allí mi Biblia antiácido y un pañuelo. Bom, peguei como uma bolsa, uma mochila, botei ali a minha Bíblia, peguei antiácido e também peguei um lenço. ¿Para qué antiácido? Para que é antiácido? Cuando llegas a una zona inundada de gas lacrimógeno, Quando você chega num lugar inundado com gás lacrimogênico, colocas antiácido en tu cara, você coloca antiácido na sua cara, colocas antiácido en un paño você coloca antiácido num pano y te cubres con ese paño envuelto, digamos, humedecido por el antiácido Então você estomacal. cobre o seu nariz com esse pano umedecido com antiácido estomacal. Es una forma de protegerte por la acción del gas lacrimógeno. E essa é uma maneira de você se proteger pela ação do gás lacrimogênico. Y así que me presenté delante de mi esposa, quien estaba en la mesa haciendo un trabajo. E eu cheguei ali perto da minha esposa, que estava na mesa fazendo um trabalho. Ella había escuchado todos esos mensajes de Ela voz estava escutando todas aquelas mensagens de voz. y me preguntó, ¿para dónde vas? E ela perguntou, para onde você vai? Y le dije, voy a ese conjunto de Eu edificios. falei, eu vou lá naquele conjunto de edifícios. ¿Saben?
Hacía un mes antes, Aura y yo habíamos hablado de eso. Então, um mês antes, a minha esposa Aura, a gente tinha conversado sobre esse assunto um mês anteriormente. Dios me había hablado acerca de la importancia de que como pastores nos colocáramos en medio entre los jóvenes que protestaban y las fuerzas que los reprimían. Deus tinha me falado da importância de nós, como pastores, nos colocássemos ali no meio, entre os jovens e as forças que os oprimiam. Y me había dicho que eso significaría arriesgar nuestra vida, E a gente tinha conversado e eu tinha dito, isso significa que nós vamos ter que arriscar a nossa vida. pero que el Señor estaría con nosotros. Mas o Senhor estaria com a gente. Así que Aura, cuando me escuchó hablar de eso, me dijo, piensa en lo que estás diciendo. Então, Aura, minha esposa, quando naquele momento me escutou falando isso, olha, disse, pensa bem o que você está falando. Tú tienes a nuestros hijos, me tienes a mí. Você tem, olha, a gente tem filhos, eu também preciso do seu cuidado. No puedes arriesgarte de esa manera. Você não pode se arriscar dessa maneira. Un mes antes habíamos hablado de eso. Um mês anteriormente, a gente tinha conversado essa conversa. Y en esa conversación yo le dije, pues estamos en una situación de guerra y en la guerra siempre se va a arriesgar la vida. Então eu disse, olha, nós estamos numa situação de guerra e na guerra sempre se arrisca a vida. Y oramos juntos E oramos juntos. y entregamos todos estos riesgos delante del E Señor. a gente entregou todos aqueles riscos diante do Senhor. Ahora llegaba el momento de hacer algo. Agora era o momento da gente fazer algo. Cuando me vinieron a buscar, llegamos al conjunto de edificios. Então, quando aqueles homens vieram, me buscaram e me levaram até o conjunto de edifícios. Todo estaba tan oscuro. Estava tudo muito escuro. No se escuchaba nada, ni siquiera el llanto de un bebé. Você não escutava nada, nem sequer o choro de um bebê. Y yo pensaba, ¿cómo cortaron la energía eléctrica de este lugar? E eu pensava, como é que eles cortaram a energia elétrica desse lugar? ¿Cómo fue que sacaron a toda la gente de aquí? Como é que eles tiraram todas as pessoas daqui? Así que comencé a caminar con ese grupo de defensores de derechos humanos y personas de justicia por esa calle oscura para ir al edificio donde se encontraba el conflicto. Então eu comecei a caminhar ali naquela rua escura com aquele pessoal dos direitos humanos, pessoal que estava junto comigo em direção àquele lugar do conflito. Y de pronto entre las ventanas la gente comenzó a gritar, ayúdenos por favor, ayúdenos. E ali no meio, através das janelas, as pessoas começaram a gritar, por favor, nos ajude, ajude-nos. Y alguien dijo esto, no se preocupen, venimos con un pastor. E alguém falou assim, não se preocupem, a gente está vindo aqui com um pastor. Y yo pensé, yo vengo para acompañarlos, no para estar al frente. E eu pensei, eu vim aqui para acompanhar eles, eu não sou eu que estou liderando esse negócio. Pero ellos estaban colocando a un hijo de Dios al frente de eso. Mas eles estavam colocando um filho de Deus na frente daquilo. Y miré a través de la oscuridad y veía un grupo de guardias nacionales al final de la calle. E eu olhei pelaquela nuvem de escuridão e eu vi ali o grupo da Guarda Nacional como uma tropa de choque. Y en ese momento escuché un disparo. E nesse momento eu escutei um tiro. Un día después alguien me dijo que él miraba desde la ventana y nos habían disparado perdigones. Perdigones, o que é isso? Bolinhas. Tá. Bueno, então um dia depois alguém falou que estava vendo da janela e essa pessoa fez um disparo usando tipo chumbinho ou algum tipo de como bola de gude numa arma. Pero ninguna nos tocó. Mas nenhum daqueles disparos acertou a gente. Y seguimos caminando. E a gente continuou caminhando. Así que cuando estaba frente a ese pelotón de guardias nacionales, Então, quando eu cheguei ali diante daquela Guarda Nacional, da tropa de choque, el comandante se acercó a nosotros y comenzó a increparnos con mucha ira. então aquele comandante se aproximou da gente e começou a gritar com a gente com muita ira. Y de pronto dijo estas palabras, yo aquí no creo en ninguno de ustedes. Então ele falou assim, eu aqui não acredito em nenhum de vocês. Y de pronto me miró a los ojos E ele me olhou nos meus olhos. y me dijo, pero en usted sí, pastor. Mas em você sim, pastor. ¿Quiere pasar? Você quer entrar? ¿Quiere mediar? Você quer fazer a mediação?
No fue fácil estar allí. Não foi fácil estar aí. Yo subí estos 10 pisos Eu subi aqueles 10 andares. y comencé a hablar con los jóvenes y con la Guardia Nacional. E eu comecei a falar com os jovens e com a Guarda Nacional. Yo vi ventanas rotas, Eu vi aquelas janelas quebradas, rejas retorcidas, aquelas grades todas torcidas, un edificio completamente oscuro e inundado de gas lacrimógeno. edifício totalmente escuro, inundado com gás lacrimogênico. Yo allí comencé a expresar la palabra de Dios. E eu comecei ali a expressar a palavra de Deus. También canté Eu também cantei algunos cánticos de adoración. alguns hinos de adoração. Y saben que toda la atmósfera de pronto fue una atmósfera de silencio, de tranquilidad, de paz. E de repente toda aquela atmosfera se tornou uma atmosfera de silêncio, de tranquilidade, uma atmosfera de paz. Así que les pregunté, ¿hay heridos entre ustedes? E eu perguntei, tem feridos entre vocês? Y me dijeron, sí, pastor, tenemos 2 personas en condiciones de salud crítica. E falaram, sim, a gente tem 2 pessoas aqui em condição crítica de saúde. Uno recibió un disparo en su cabeza Tinha levado um tiro na cabeça y ha perdido mucha e sangre, está perdendo muito sangue. aunque el disparo fue superficial. E mesmo que foi só de raspão. También tenemos una muchacha embarazada E a gente tem aqui uma menina que tá grávida. y está completamente deshidratada. E ela está totalmente desidratada. Así que comencé a negociar. Dije, hoy nadie va a morir aquí. E eu disse, ó, hoje ninguém vai morrer aqui. Y le dije a la Guardia Nacional, bajen 3 pisos para que ellos tengan la confianza de entregarme a estas personas heridas. Então eu falei para a Guarda Nacional, por favor, desçam 3 andares para que o pessoal aqui tenha confiança que eu posso entregar a vocês essas 2 pessoas feridas. Y el comandante le dijo a toda su gente, hagámoslo. Então o comandante disse para todo mundo, desçam. Pero yo miré y comencé a ver que la Guardia Nacional salía del edificio. E eu olhei lá de cima e eu comecei a ver que a Guarda Nacional estava saindo do edifício. Eran más de 150 guardias nacionales. Era mais ou menos 150 guardas nacionais. Y en ese momento no entendí qué pasó. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Así que cuando vi que todos salieron, les dije a los jóvenes, voy a bajar para saber qué está ocurriendo. Então, quando eu vi que todo mundo saiu, eu falei para os jovens, ó, eu vou descer para ver o que está acontecendo lá. Y cuando salía del conjunto de edificios, escuché la voz de una mujer gritando, pastor, pastor, no se vaya. Então, quando eu estava saindo daquele edifício, que eu saí no pátio, uma voz de uma mulher gritou, pastor, pastor, não vá embora. Una semana después esa mujer se encontró conmigo. Uma semana depois, aquela mulher se encontrou comigo. Y ella dijo, yo le gritaba porque desde que usted llegó, ni un solo disparo más se escuchó. Eu gritava para você, pastor, porque desde o momento que você chegou, nenhum tiro mais a gente escutou. Y la paz del cielo inundó este lugar. E a paz do céu inundou esse lugar. El asunto es que estando allí, me dijeron, la Guardia Nacional ha decidido irse. Então, estando ali embaixo, eles chegaram para mim e falaram, a Guarda Nacional resolveu ir embora. Y ese día no hubo muertos. E naquele dia não houve mortos. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por valentía? Quando foi a última vez que você orou por coragem? ¿Hace cuánto tiempo tú no oras? Dame valentía. Faz quanto tempo que você não ora, Senhor, me dê coragem, me dê valentia. Dame valentía para predicar tu palabra. Me dê valentia para pregar a sua palavra. Y esta oración sigue así. E a oração, ela continua dessa maneira. Extiende tu mano con poder sanador. Estende a sua mão com poder curador. Y que se hagan maravillas y milagros. Para se fazer sinais e maravilhas. Por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Por meio do nome do seu santo servo Jesus. Yo he visto milagros después de una oración de valentía. Eu tenho visto milagres depois de uma oração de valentia. Yo vivo en una nación donde mueren 25 niños diariamente por causa de la desnutrición. Eu vivo numa nação onde morrem 25 crianças por dia por causa da desnutrição. Mi esposa y yo crecimos en un barrio pobre. E minha esposa e eu, nós crescemos num bairro pobre.
Pero sin embargo, en el tiempo en que nosotros formábamos, Mas, no entanto, no tempo onde a gente estava sendo formado, había una democracia más robusta a gente tinha uma democracia mais robusta. y que permitió que el país entrara en prosperidad. Isso levou o país a entrar em certa prosperidade. Lamentablemente esa prosperidad corría de la mano con una alta corrupción. Infelizmente, aquela prosperidade corria em conjunto com uma alta corrupção. Esa corrupción era un virus Essa corrupção era um vírus que creó una infección gravísima que gerou uma infecção gravíssima que se convirtió en un cáncer e se transformou num câncer que nos llevó hasta esta e condición. que nos trouxe até essa condição que estamos hoje. Y lo que quiero decirles es, nosotros, aunque crecimos en un barrio pobre, nunca vimos niños desnutridos. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, ainda que eu e a minha esposa crescemos num bairro pobre, a gente nunca tinha visto criança desnutrida. Sin embargo, en este tiempo que nos ha tocado, lo hemos visto una y otra vez. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo agora, a gente vê isso todo dia. Y duele cuando ves a un niño con su cuerpo como un esqueleto, con su piel pegada a los É huesos. duro você ver uma criança que parece um esqueleto, a pele está grudada nos ossos. Y sabes, el asunto de la desnutrición es que los niños que no mueren quedarán limitados para siempre. O problema da desnutrição é que aquela criança que não morre por desnutrição, ela será afetada para sempre. Porque es una carrera contra el tiempo. Na verdade, é uma corrida contra o tempo. Son 1000 días. São apenas 1000 dias. Desde la concepción Desde a concepção hasta que cumplen 2 años. até que eles completem 2 anos. Durante esos 1000 días Durante aqueles 1000 dias, es el tiempo en que el cerebro se desarrolla más rápidamente. é o tempo onde o cérebro se desenvolve mais rapidamente. Más del 80% del cerebro se desarrolla en esos 1000 días. Mais de 80% do cérebro da criança se desenvolve durante aqueles 1000 dias. Si la desnutrición afecta a un bebé en esas condiciones, Agora, se a desnutrição afeta o bebê nessa condição, su cerebro será como un terreno árido. o seu cérebro será como um terreno árido. No importa lo que tú siembres allí, Não importa o que você semeia ali, no florecerá, não vai florescer, no va a prosperar. não vai prosperar. En mi nación hay toda una generación comprometida. Na minha nação tem uma geração inteira comprometida. Niños que cuando crezcan no podrán ir a la universidad. Crianças que quando cresçam jamais irão à universidade. Su cerebro no desarrollará comprensión profunda. O seu cérebro não vai desenvolver compreensão profunda. Apenas podrían desarrollar trabajos manuales muy rutinarios. O máximo que eles vão conseguir é desenvolver um tipo de trabalho manual bem desses rotineiros. En el 2015, mi hermano, que también es pastor, Em 2015, o meu irmão, que também é pastor, me dijo, Álvaro, hagamos algo. disse, Álvaro, vamos fazer algo. Por primera vez, 2 niños en la iglesia se desmayaron durante el ensayo. Por primeira vez, 2 das crianças ali da igreja se desmaiaram durante o ensaio. Y me dijo que mi cuñada, su esposa, que es médico, E ele disse, olha, que a minha cunhada, a esposa dele, que é médica, los había examinado. tinha examinado as crianças. ¿Y saben cuál era su E problema? qual era o problema delas? Tenían más de 18 horas sin probar un bocado. Estavam mais de 18 horas sem comer nada. Así que Luis, mi hermano, me dijo, hagamos un comedor. Então o meu irmão virou para mim e falou assim, vamos fazer um refeitório. Vamos a atender 50 niños. E a gente vai atender pelo menos 50 crianças. 25 de la comunidad y 25 de la iglesia. 25 da igreja e 25 da comunidade. Y vamos a darle atención médica. E vamos dar atenção Y médica. vamos a darle un desayuno completo. Vamos dar um café da manhã completo para elas. Y vamos a atender esta necesidad. E vamos atender essa necessidade. Ahora, en el 2015 comenzaba la más severa escasez que hemos vivido. Agora, em 2015, começava a mais severa escassez que a Venezuela já tinha passado. Los hermanos de la iglesia hacían 3 horas de fila para comprar 2 kilos de harina de maíz. Os irmãos da igreja ficavam 3 horas numa fila para conseguir comprar 2 quilos de farinha de milho. ¿Se imaginan eso? Vocês imaginam isso? Y ahora Luis me está diciendo que hagamos un
comedor. Agora Luiz está dizendo, vamos fazer um refeitório. ¿Cómo le digo yo a los hermanos de la iglesia que traigan alimentos de sus despensas para que ayudemos a E estos como que eu vou niños? dizer para os irmãos da igreja, ó, tragam alimento das suas dispensas para ajudar essas crianças? ¿Y saben cuál fue mi oración? E sabe qual foi a minha oração? Esta misma oración. Essa mesma oração. Dame valentía, Me Señor. dê coragem, Senhor. Dame valentía Me dê valentia, para Senhor, predicar tu palabra. para pregar a sua palavra. Y ve delante de nosotros Então, diante da gente, con tu mano con poder sanador eu peço que o Senhor vá com sua mão e com seu poder curador. y haz maravillas y milagros. E faz maravilhas e milagres. Eso que comenzó con 50 niños Isso que começou com 50 ninhos, com 50 crianças. se ha convertido en un comedor que hoy atiende a más de 500 E hoje é um refeitório que atende mais de 500 crianças. todos los días. Todos os dias. Todos los días. Todos os dias. En un país donde la gente pobre gana apenas $10 mensuales. Num país onde as pessoas pobres ganham apenas $10 por mês. Y donde el sueldo mínimo oficial es de $4. E onde o salário mínimo oficial é $4. $4 mensuales. $4 mês. Quizás si oráramos por valentía, Será, quem sabe, se a gente orasse por coragem, veríamos maravillas y milagros. veríamos maravilhas e milagres. Porque a partir de esto que iniciamos en el 2015, Porque a partir daquilo que nós começamos em 2015, creamos centros para prevenir la desnutrición en niños menores de 2 años. então nós criamos centros para prevenir a desnutrição em crianças de menos de 2 anos. ¿Saben quién es la persona clave para eso? Sabe quem é a pessoa-chave para isso? La mamá. A mãe. Pero es una mamá pobre, Pensa numa mãe pobre, que no tiene nada que não tem nada. y que se desespera Ela se desespera. y sale a la calle tratando de encontrar algo de dinero para sus niños. Ela sai para a rua tentando encontrar algum tipo de dinheiro para os seus filhos. Y descuida al más pequeñito y no, porque no lo está amamantando. E ela, inclusive, não tem nem como atender aquele filho menorzinho, porque ela não estando aí, não está amamentando aquela criança. Hoy hemos creado 5 centros Hoje nós temos 5 centros. con pediatras, nutricionistas, trabajadores sociales, Nós temos pediatra, nutricionista, trabalhadores sociais. enfermeras, especialistas en estimulación temprana. E nós temos enfermeiras, especialistas em estimulação aí na tenra idade. Y voy a contarles algo que a mí me maravilló. E eu quero contar para você algo que para mim me maravilhou, me deixou assombrado. Yo soy psicólogo de profesión, Eu sou um psicólogo de profissão. pero yo nunca había visto a un bebé quedar ciego por desnutrición. Eu nunca tinha visto um bebê ficar cego por desnutrição. Y este fue el caso de una niña llamada Amanda que nos llegó. E esse foi o caso de uma menina chamada Amanda. Ela chegou no nosso centro. Amanda había nacido viendo, Ela nasceu vendo, ela enxergava. pero la desnutrición en ella fue tan crítica que un día quedó ciega. E a desnutrição na vida dela foi tão crítica que um dia ela ficou cega. Y cuando tú ves a una bebé de casi 2 años ciega, E quando você vê uma bebê de aproximadamente 2 anos cega, te parte el corazón. isso parte teu coração. Y sabes que todas estas personas de nuestro equipo, la mayoría de ellas mujeres de fe, E olha, aquelas pessoas que trabalham com a gente ali, a maioria delas são mulheres de fé. se concentraron alrededor de Amanda Elas se concentraram ali ao redor da Amanda para ayudarla, para ajudá-la, para ayudar a su mamá. para ajudar sua mãe. Y tengo el video donde quien se encarga de la estimulación temprana E eu tenho esse vídeo de uma pessoa que ela se encarrega dessa estimulação inicial da criança. un día comenzó a estimular a Amanda con objetos coloridos Ela começou a estimular a Amanda com vários objetos coloridos. y de pronto Amanda comenzó a seguir los objetos con su vista. E então Amanda começou a seguir os objetos com sua vista. Había recobrado la vista. Ela tinha recuperado a visão. Oramos por valentía. Oramos por valentia. ¿Y sabes lo que Dios hace? E sabe o que Deus faz? Comienza a mostrarnos maravillas y milagros. Ele começa a mostrar para a gente maravilhas e milagres. Amén. Amém? ¿Y sabes lo que dice cómo Dios respondió a esta oración? E você sabe como foi que Deus respondeu a essa oração?
Lo que la palabra del Señor dice es que después que ellos oraron, O que a palavra de Deus diz é que depois que eles oraram, el lugar donde estaban reunidos tembló. o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Y todos fueron llenos del Espíritu E Santo. todos foram cheios do Espírito Y Santo. predicaban con valentía la E palabra pregaram del com Señor. coragem e valentia a palavra do Muchas Senhor. veces nosotros oramos así: llénanos con tu Espíritu. Muitas vezes a gente ora, enche-nos com teu Espírito. No está mal que oremos de esa E não está manera. errado a gente orar assim. Pero ¿no será que necesitamos orar por valentía? Mas será que não é necessário a gente orar antes por valentia? Y la respuesta de Dios va a ser llenarnos con su Espíritu E a Santo. resposta dele será encher-nos com o seu Espírito Santo? Porque solo con su Espíritu Santo Porque somente com o seu Espírito Santo podremos avanzar directamente a la amenaza, nós poderemos avançar diretamente à ameaça, directamente al peligro. diretamente ao perigo. Mucha gente me pregunta por qué sigo en Venezuela. Muita gente pergunta para mim, por que é que eu continuo na Venezuela? Saben, mi trabajo en Venezuela es formar y cuidar pastores Meu trabalho na Venezuela é formar e cuidar de pastores. para plantar iglesias saludables. E plantar, então, igrejas saudáveis. Y además de eso, impulsar a la nueva generación. E também impulsionar a nova geração. Así que ese es, en resumen, el propósito que Dios me ha dado en mi E, nación. em resumo, esse é o propósito que Deus tem me dado na minha nação. Porque yo pienso, mi nación está viviendo los peores días de su historia. Porque eu penso, a minha nação está vivendo os piores dias da sua história. Saben, cuando toda la corrupción que ha habido salga a la luz, Olha, quando toda a corrupção que tem acontecido nesses dias vem à luz, conoceremos la historia de cómo una nación rica fue arruinada por el egoísmo y el pecado. conheceremos a história de como uma nação rica foi arruinada pelo egoísmo e pelo pecado. Pero si estamos así es porque Dios ha traído juicio sobre nuestra Agora, nación. se nós estamos assim, é porque Deus tem trazido juízo sobre a nossa ¿Y nação. sabes para qué son sus juicios? E sabe para que são os juízos de Deus? Para llevarnos al arrepentimiento. Para nos levar ao arrependimento. Así que si mi nación va a ir al arrepentimiento, E então, se a minha nação vai chegar ao arrependimento, se necesitan pastores, então é necessário pastores, se necesitan nuevas iglesias, é necessário novas y igrejas, se necesita una nueva generación. e é necessário uma nova geração. Una nueva generación transformada por la palabra y el Espíritu Santo. Uma nova geração transformada pela palavra e pelo Espírito Santo. Yo recuerdo haber ido a Cuba, Eu me lembro que eu fui a Cuba, esto hace más de 14 años há atrás, mais ou menos 14 anos atrás. y conocí a un anciano. Eu conheci um ancião, Y él me dijo, este era un supervisor de pastores en Pinar del Río. ele era como um supervisor de pastores num lugar chamado Pinar do Rio. Y él me dijo, lo mismo que hemos atravesado en Cuba, Ele disse, é o mesmo que a gente tem atravessado aqui em Cuba. ustedes lo vivirán, Vocês vão viver também, porque es la misma fórmula. porque é a mesma fórmula. Y yo en ese momento lo miré con incredulidad. E eu, naquela época, olhei para ele com incredulidade. Y él me dijo, pero cuando la revolución castrista comenzó Ele disse, olha, quando a Revolução de Castro começou, y se levantaron las amenazas sobre las familias, e se levantou as ameaças sobre as famílias, muchos pastores se llenaron de temor muitos pastores encheram seu coração de medo y salieron de Cuba e saíram de Cuba. y se refugiaron en otros países. Eles falaram, eles se refugiaram em outros países. Y el 90% del cuerpo pastoral ya no estaba. E então 90% daquele corpo pastoral deixou o país. Y él me dijo, eso produjo un retraso en todo lo que Dios venía haciendo a través de Ele su disse, iglesia. isso atrasou tudo aquilo que Deus estava fazendo através da sua igreja. Y este anciano me dijo, míreme a mí, yo era un joven fotógrafo cuando la revolución comenzó. E ele disse, olha para mim, eu era um jovem fotógrafo quando a Revolução começou. Y me convertí en el pastor de una iglesia sin pastor. E eu acabei me transformando naquela época no pastor de uma igreja sem pastor. Y me dijo, Pastor Álvaro, no salga de Ele Venezuela. disse, pastor Álvaro, não saia da Venezuela. Y levante pastores que estén comprometidos a quedarse. E levante pastores que estejam comprometidos em ficar. Porque su país los necesita. Porque o seu país os necessita. Y no ha sido fácil para mí. E não tem sido fácil para mim.
He recibido muchas amenazas. Eu tenho recebido muitas ameaças. De hecho, yo creo que Dios me dejó aquí en este tiempo. De fato, eu acredito que Deus me deixou aqui nesse tempo. Porque si estuviese en Venezuela, Porque se eu estivesse na Venezuela, posiblemente me hubiesen llevado a prisión. provavelmente eles teriam me levado para a prisão. Porque ahora hemos levantado una campaña donde la iglesia se levanta en contra de la corrupción. Porque agora nós fizemos uma campanha onde a igreja está se levantando contra a corrupção. Son 40 días de oración, arrepentimiento y discipulado. 40 dias de oração, arrependimento e discipulado. Todo en contra de la corrupción. Todo contra a corrupção. ¿Y sabes desde dónde se está dirigiendo esa campaña? Sabe desde da onde essa campanha é dirigida? Desde aquí, desde Curitiba. Desde aqui de Curitiba. Porque su impulsador está aquí. Porque quem impulsiona essa campanha está aqui em Curitiba. Dios me ha dicho algo en relación con ustedes. Deus falou algo para mim com relação a vocês. Sobre todo con ustedes, los pastores de Paraná. E especialmente vocês, pastores do Paraná. Dios levanta a Brasil para ser un ejemplo para toda América Latina. Deus levanta o Brasil para ser um exemplo para toda a América Latina. Y están en una hora crítica. E vocês estão numa hora crítica. Y de todo Brasil, a quien va a levantar con mayor fuerza, E em todo o Brasil, os que vão se levantar com maior força es a los pastores en esta ciudad. são os pastores dessa cidade. Necesitan orar por valentía. Vocês precisam orar por coragem. Necesitan orar por valentía. Vocês precisam orar por coragem. Valentía no es falta de miedo. A valentia não é falta de medo. No es que no sientas miedo. Não é que você não vai sentir medo. Si usted me pregunta, ¿y usted ora frecuentemente por valentía? E se você me pergunta, mas você ora frequentemente por coragem, por valentia? Mi respuesta será sí, una y otra vez. A minha resposta é, olha, constantemente. Porque mi corazón se llena de miedo. Porque o meu coração enche de medo. Y el miedo paraliza. E o medo paralisa. Y Dios no me quiere paralizado. E por Deus eso não me quer paralisado. Por eso oro por valentía. É por isso que eu oro por valentia. Valentía es ver oportunidades donde otros no lo ven. Coragem é você ver oportunidade onde outros não estão vendo. Cuando otros solo ven problemas. Onde outros só veem problemas. Un corazón lleno de la valentía que el Espíritu Santo produce. Um coração cheio da coragem que o Espírito Santo produz. Ve la oportunidad para que Dios obre y actúe. Vê a oportunidade para Deus operar e atuar. Valentía inclusive es crear oportunidades. Valentia, inclusive, é criar oportunidades. Crear oportunidades en medio de los retos y los desafíos. Criar oportunidades no meio dos desafios. Quiero preguntarte, Eu quero te perguntar, ¿cuándo fue la última vez que oraste por valentía? quando foi a última vez que você orou por coragem? Porque viene un tiempo para hacerlo. Porque vem um tempo onde você vai precisar fazer isso. Una iglesia relevante Uma igreja relevante es una iglesia que ora y actúa con é valentía. uma igreja que ora e que age com valentia. Amén. Amém? No es solo orar. Não é apenas orar. Hay una expresión que me gusta. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito. Vida de oración. Vida de oração. Y vida de oración no es solo alguien que ora, E vida de oração não é apenas alguém que ora, sino es alguien que vive lo que ora. mas é alguém que vive aquilo que ora. Yo oro por los niños pobres. Eu oro pelas crianças pobres. Y yo oro por una generación que está comprometida debido a la desnutrición. E eu oro por uma geração que hoje está comprometida por causa da desnutrição. Pero desde el 2015 me levanto todos los días haciendo algo por ellos. Mas desde 2015 eu me levanto todos os dias para fazer algo por eles. Yo oro por pastores saludables en mi nación. Eu oro por pastores saudáveis na minha nação. Que en medio de todos estos peligros decidan permanecer en mi Que no nación. meio de todos esses perigos decidam permanecer na minha nação. A pesar de que tienen contactos en otros países. Apesar que esses pastores têm contatos em outros países. Y sería más seguros para ellos y para sus familias estar lejos. E seria muito melhor para eles, mais seguro para eles e a sua família ficar longe da Venezuela. Yo oro para que ellos se queden en mi Mas nación. eu oro para que eles fiquem na minha nação. Porque pronto vendrá un tiempo donde Dios los levantará. Porque logo, logo virá um tempo onde Deus os levantará. Pero ¿sabes qué hacemos mi esposa y yo? Mas sabe o que eu e minha esposa fazemos? Tomamos de nuestros recursos A gente pega dos recursos financeiros que a gente tem
y les enviamos a ellos. E a gente envia para esses pastores. Y es una manera de decirles, Dios no te ha olvidado. E é uma maneira de dizer para eles, Deus não tem esquecido de vocês. Dios está contigo. Deus está com você. Dios te ayudará. Deus te ajudará. Oras por valentía Ora por coragem y actúas con e valentía. então age com valentia. Amén. Amém? Para ustedes, esta hora es la hora de la valentía. Para vocês, essa é a hora da valentia. Amén. Amém? Porque gracias a la iglesia en Brasil, Porque graças à igreja no Brasil, ustedes han logrado detener un movimiento de muerte. vocês puderam deter o movimento de morte. Pero esta guerra no ha terminado. Mas essa guerra não acabou ainda. Porque esta es una guerra que no terminará fácilmente. Não é uma guerra que vai terminar facilmente. Amén. Amém? Ellos van a seguir luchando Eles vão continuar lutando para tomar el control de esta nación. para tomar o controle dessa nação. ¿Ustedes permanecerán firmes? Vocês vão permanecer firmes? Amén. Amém? ¿Qué les parece si estamos de pie? O que vocês acham da gente ficar de pé? Cierra tus ojos allí donde estás, levanta tus manos. Feche os olhos onde você está e levanta suas mãos. ¿Podemos hacer esta misma oración? Será que a gente pode fazer essa mesma oração? ¿Orar por valentía? Orar por valentia? ¿Qué significa eso para ti? O que isso significa para você? ¿Qué significa eso en las circunstancias que ahora estás viviendo? O que significa isso nas circunstâncias que você agora está vivendo? ¿Qué significa decirle al Señor, Señor, ahora escucha sus amenazas? O que significa você dizer, Senhor, agora escuta as suas ameaças? ¿Qué amenazas se están levantando alrededor? Que ameaças estão se levantando ao seu redor? ¿Qué amenazas se están levantando que a veces te paralizan, te detienen? Que ameaças estão se levantando que muitas vezes te paralisam, te detêm? Traen dudas acerca del futuro. Dúvidas a respeito do futuro? ¿Qué significa para ti decir, ahora danos a nosotros tus siervos? O que significa para vocês dizerem, agora, Senhor, nos dá a nós, seus servos? Danos a nosotros tus siervos mucha valentía al Dá predicar a tu nós, seus palabra. servos, muita valentia para pregar a sua palavra. ¿Qué significará eso? O que isso significará para você? Puedes decirle, dame valentía. Você pode dizer ao Senhor essa manhã, me dê coragem, me dê valentia. En medio de las amenazas, No meio dessas ameaças, en medio de los peligros que se levantan, no meio dos perigos que se levantam, en medio de la oposición, no meio da oposição, danos valentía. dá-nos coragem. Y extiende tu mano con poder sanador. Estende a sua mão com poder curador, Que se Senhor. hagan señales milagrosas y maravillas. Façam sinais milagrosos e maravilhas. En el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus En Cristo. el nombre de No Jesucristo. nome de Jesus Cristo. Milagros para esta nación. Milagres para essa nação. Milagros de transformación. Milagres de transformação. Milagros de vida. Milagres de vida. Milagros que no solo impacten esta nación, Milagres que não somente impactem essa nação, sino que desde mi nación mas que desde a minha nação impacten a toda América possa Latina. impactar toda a América Latina. Que necesita de tu vida, Señor. Precisa da tua vida, Senhor. Levanta hombres valientes a nuestro lado. Levanta homens valentes ao nosso lado. Hombres valientes en cada área que construye la nación. Homens valentes em cada área onde se constrói En a cada nação. monte de influencia. Em cada monte de influência. Hombres y mujeres valientes. Homens e mulheres valentes. Con la valentía que tu Espíritu Santo A da. valentia que o seu Espírito Para Santo dá. luchar por la familia. Para lutar pela família. Para levantarse a favor de la verdadera justicia. Para se levantar a favor da justiça Para verdadeira. levantarse y construir en esta nación Para levantar e construir nessa un nação gobierno diferente. governo diferente. Para levantarse en contra de la mentira y de la corrupción. Para se levantar contra a mentira e a corrupção. Cueste lo que cueste. Custe o que custe. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor.
Gracias. Obrigado. Porque nos llenas con tu Espíritu Porque o Santo. Senhor nos enche com o seu Para Espírito actuar Santo. con valentía. Para agir com coragem. Para ir y enfrentar las amenazas. Para ir e enfrentar as ameaças. Para atravesar la pared de fuego. Para atravessar a parede de para fogo. ir más allá del miedo. Para ir além do medo. Veremos milagros y maravillas. Veremos milagres e maravilhas. Veremos milagros y maravillas. Veremos milagres e maravilhas. Y contaremos la historia Contaremos a de história lo que tú hiciste en este tiempo. daquilo que o Senhor Y fez nesse tempo. entregaremos a las nuevas generaciones Pregaremos às novas gerações este mensaje de vida. essa mensagem de vida. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Amén. Amém. Y amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amém. Amém. É importante que vocês saibam, vocês que também estão participando com a gente pela internet, que a minha aproximação do pastor Álvaro aqui é totalmente lícita, porque nós estamos morando há 3 meses na mesma casa, eles estão conosco há 3 meses, não puderam retornar para a Venezuela, e tem sido um prazer, uma alegria ter a família dele conosco, poder acolhê-los nesse tempo também. Amén. Amén. Obrigado, Luiz. Obrigado, pastor Álvaro. Que palavra. Amém? Mas eu quero fazer algo aqui ainda, antes de nós encerrarmos essa manhã. Eu quero orar também, profeticamente aqui. Eu queria convidar alguns pastores. Daniel, vem cá você, por gentileza. Pastor Márcio, vem cá você também. Vem, Jader, você da Unigrejas também aqui. Vem cá, cadê o Joe? Vem cá, Joe, você também. Eu queria convidar alguns pastores aqui. E eu quero, neste momento, Jarmúcio, vem cá você também, por gentileza. Dá um microfone para ele ali. Nós estamos fazendo a higienização do microfone. Eu vou deixar o microfone com o Jarmúcio para ele fazer essa oração. Vem aqui, meus pastores. Vem cá, vem cá. Eu quero orar com vocês, mas eu queria que o Jarmúcio nos conduzisse a essa oração. Dar o microfone para ele. Joe, para ele fazer essa oração. Por este momento que nós estamos vivendo como Estado. Nós estamos aqui numa conversa agora pela manhã. Pastores estão aqui estão nos assistindo casa ou no trabalho. Aliás, tem muita gente nos acompanhando. Pastores não só de Curitiba, do estado, mas até de fora. O pastor Djalma Toledo, mandar um abraço para você. Um amigo, irmão, está nos acompanhando, mas de vários outros lugares, inclusive da Venezuela também. Tinha alguns pastores ali mandando mensagem ali para você, Álvaro. E quero já agradecer a presença de todos vocês que estavam assistindo ali a nossa reunião do Núcleo de Pastores online. Que Deus abençoe sua vida. Sempre a primeira quarta-feira do mês, online ou presencial, nós estamos aqui para a reunião. E ao que nós estávamos conversando agora pela manhã, o Daniel, que é chefe de gabinete do governador, nos trouxe uma informação que esse ataque que teve, né, agora na segunda-feira, aqui em especial na nossa cidade, em Curitiba, essa é uma afronta, né, contra o próprio governo, contra a própria igreja, porque nós, como igreja, temos tido um papel fundamental na nossa cidade e na nossa nação. Então, eu queria que agora o Jarmúcio está aqui do meu lado, ele vai fazer essa oração, e eu queria que nós pudéssemos estender as nossas mãos, abençoando todos os pastores que aqui estão, e todos aqueles também que estão nos acompanhando em casa. Nós vamos abençoar as cidades aqui ao redor de Curitiba, né? A região metropolitana, todas essas cidades aqui. O Márcio é presidente do conselho aqui de São José dos Pinhais, o Arno também está aqui com a gente, o Joe, né, da SDA, o Jader da Unigreja, o Daniel como representando aqui o governo do estado, e o Jarmúcio vai estar orando para nós abençoarmos este momento, encerrarmos, mas eu sinto, vamos profetizar neste momento. Eu queria que os pastores que estão aqui estendessem as suas mãos para aqueles que estão nos acompanhando em casa. Você também pode estender sua mão para cá, e nós vamos ter este momento de oração, de intercessão pela nossa cidade e pelo nosso estado. Nós não aceitamos no nome de Jesus Cristo o que está acontecendo na Venezuela. Nós não aceitamos que isso aconteça no nosso país. Pastor Jarmúcio. Eu vou pedir ao Daniel, pastor Daniel, por favor, pastor Daniel, o senhor poderia ficar de joelhos aqui representando as autoridades? É um papel nosso como igreja.
interceder. A Bíblia diz, é bíblico isso. Orar por aqueles que estão em eminência. A igreja tem um poder que é o poder da concordância. Nós temos as chaves que ligam aqui na terra aquilo que é ligado no céu. E eu quero pedir que você repita as palavras que eu vou falar aqui. Amém? Diga assim: Senhor Deus, nós nos levantamos nesta manhã como embaixadores de um reino de paz e de justiça. E nós clamamos agora que os princípios, que os valores, que o poder desse reino se estabeleçam na terra. Nós estamos aqui como igreja para estabelecer o reino de Deus. E Deus nos deu poder como seus embaixadores para declarar a tua vontade sobre toda a terra. Isaías diz que o Senhor está no trono e toda a terra está cheia da sua glória. Ainda que a imprensa diga que a terra está cheia de violência, de morte, de destruição, nós declaramos que sobre a terra está a glória do Senhor. Nós declaramos que os braços de Deus estão estendidos sobre esta nação. Senhor, aqui está o Daniel. Ele representa o governador do estado do Paraná. Através dele nós queremos apresentar todas as autoridades do estado do Paraná, da nação brasileira, da cidade de Curitiba, das cidades aqui adjacentes. Ó Deus, tu tens poder de declarar agora nos céus uma palavra, e a tua palavra tem poder de acalmar a tempestade. Basta uma palavra tua para mudar as circunstâncias, para mudar a realidade. Nós como igreja, nós concordamos nesta manhã com um tempo de paz. A nação brasileira não será assolada pelo caos social, pela destruição, por aquilo que estas hostes têm pregado. Nós declaramos nulo o poder do principado que está sobre essa nação. Nós declaramos nulo o poder das potestades que atuam nos ares. Nós amarramos as suas forças. Nós declaramos que a igreja estabelece o reino de Deus nesse tempo. Vem um tempo de paz, vem um tempo de prosperidade sobre a nação brasileira. Deus, guarda a igreja, guarda os pastores, dá-nos coragem, dá-nos ousadia. O Senhor não nos deu, diz a palavra, espírito de medo, mas Deus nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Nós usamos agora o poder do Espírito para profetizar um tempo de paz e prosperidade sobre nossa nação, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe. Aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe. Nós estamos aqui só nos cotovelos. Amém. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado você por nos servir essa manhã com louvor tão abençoado. Obrigado aí por nos abençoar. Quero agradecer aos pastores, todos vocês que aqui estão, vocês que nos acompanharam aqui pela internet, online. Lembrando, sexta-feira, a partir das 18 horas, coloca já na sua agenda, nós vamos ter um ato profético ali em frente ao Palácio do Governo, né? No mastro ali da bandeira. Nós vamos estar ali orando, abençoando a nossa cidade, o nosso estado. Vá, né, convide pessoas, né, você vai ver em breve aí o comunicado oficial, enfim, no teu WhatsApp vai receber essa informação com o horário, a nossa programação. Não esqueça de levar máscara, né, álcool gel ali no seu bolso também. Nós vamos estar fazendo um ato profético sexta-feira agora, sexta-feira é dia 5, perdão. Sexta-feira agora, dia 5, a partir das 18 horas, nós vamos estar ali em frente ao Palácio do Governo e nós vamos estar fazendo um ato profético e vai ser uma bênção e glória a Deus pela sua vida, que eu tenho certeza que você vai estar conosco. Amém?
Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a graça, o amor e o favor dEle. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Que o Senhor conceda a nós uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que a sua igreja prospere debaixo da graça e do favor de Deus. Que a sua família prospere. Que a sua família seja bendita. E nós oramos e pedimos o favor de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos.